Era como que se os candidatos estivessem praticamente quase empatados. Mas infelizmente, olá, povo de Deus, olá, povo abençoado do Senhor. Esse é o canal Cândido Freire, trazendo para você hoje um vídeo muito forte, né? Nosso pastor Tiago Souza, um vídeo ao qual Deus colocou no coração dele um grande propósito. Posicionou ele a jejuar 70 dias. Isso, jejuar e orar a Deus. Que grandes visões Deus estaria dando ao seu servo. E realmente Deus tem mostrado coisas fortes, né? Até sobre as urnas, né? Deus tem mostrado ao seu servo para que ele venha despertar o seu povo. O pastor Tiago Souza, é o profeta do monte, aquele pastor que estava orando com aquele grupo, quando os assaltantes chegaram ali para assaltar, né? E um dos assaltantes acabou falecendo. Então ele mesmo, Deus falou com ele, chamou ele para colocar um propósito de 70 dias de oração. E Deus falou com o seu servo. Então eu quero que você assista esse vídeo comigo até o final. Não se esquecendo primeiro de se inscrever nesse canal, tá? Deixando o seu like, deixando o seu comentário, tá? Quero saber onde você está nos assistindo. Peço que você compartilhe. É muito forte o que Deus está falando através do seu servo. Eu convido você a assistir esse vídeo agora comigo, em nome de Jesus. Vou falar a revelação que Deus me deu esta manhã. Pastor, por que o senhor está tendo essas visões? Que eu estou em oração, que nós estamos na brecha, nós estamos no jejum, nós estamos na vigilância. Ainda que pecadores tão falhos, mas nós estamos buscando a Deus. Há 70 dias orando e jejuando. Mas eu não estou fazendo isso por mim mesmo, ou por mérito meu, ou impulso carnal. Estou fazendo isso impulsionado pelo Espírito de Deus. Veja essa visão que me veio pela manhã. Irmãos, pegue isso daqui. Aquelas pessoas que não foram às urnas, primeiro eu já quero deixar claro aqui que eu não acredito nas urnas. Amém? Eles podem usá-la, mas parte delas, na minha humilde opinião, pode haver aí uma corrupção. Temos que saber até como falar aqui, falar entre linhas. Parte delas, até segundo uma visão que Deus me deu, quem lembra do caminhão baú, fechado, algumas na caixa, outras em sacola, outras jogadas de qualquer maneira, sem cabo. Ou seja, parte delas pode estar ali certinho. Outra parte já pode estar mexido. Não estamos falando que estamos falando que pode, segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem mostrado para nós. Amém, amados? Então preste atenção. Vamos imaginar que parte já está determinado ali para tal candidato. Parte das caixinhas, vocês são inteligentes, já está determinado ali para tal candidato. Mas tem uma forma, tem uma maneira de vencer toda sujeira, toda corrupção. Por quê? Preste atenção. A visão que Deus me deu nesta manhã era como se os candidatos estivessem quase que empatados. Era como que se os candidatos estivessem praticamente quase empatados. Mas infelizmente, o sujo, amém? Infelizmente o sujo, que foi condenado aí em 3 instâncias, louvado seja Deus, que afundou o nosso país. Isso aqui não é errado falar, isso aqui todo mundo fala, amém? Estava na frente. Na visão que eu tive, na visão que Deus me deu essa manhã, o sujo, glória a Deus, aquele que é contra a liberdade religiosa, aquele que é contra a liberdade de imprensa,
Louvado. Aquele que quer pôr um cabresto na sua boca. Meus irmãos, na visão que eu vi esta manhã, estava mais ou menos aí, pelos números que eu vi na visão, Deus me mostrou números, estava 1 milhão à frente, hein? 1 milhão, não é muita coisa, não é muita coisa. Por quê? Agora vai entrar o seu trabalho, agora entra uma obra importante. É preocupante? É, porque 1 milhão à frente faz ganhar. 1 milhão à frente, louvado seja o Senhor, faz vencer. É 1 milhão. É 1 milhão acima. É 1 milhão à frente. Mas preste atenção. Na visão que eu tive, era como se metade das pessoas, o diabo querendo segurar essas pessoas em casa. Irmãos, na visão que eu tive, era como se tivesse 50 milhões pro lado A, filho. Era como se tivesse 50 milhões pro lado A, o lado do bem, o lado da família. E era como se tivesse 51 milhões pro lado contrário, pro lado opositor. Vocês são inteligentes, vocês entendem. Aí eu observava os números. E na visão, eu via que metade, quase que metade das pessoas que deveriam ir às urnas, não iam. Olha isso. Isso é grave. Isso é grave. Então o que Deus está mostrando? Que tem que tirar a diferença, tá? Tem que tirar a diferença. O que já foi tirado ali pro lado do mal, agora o lado do bem tem que tirar a diferença. Não é cruzando os braços, não é ficando em casa, amém? É indo lá e fazendo a coisa certa. Porque, vamos supor que se 40 milhões de pessoas não foram às urnas, são os 40 milhões que as famílias precisam, que os conservadores precisam, que a liberdade de expressão precisa, que a liberdade religiosa precisa, que os nossos filhos precisam, que o futuro do Brasil, que o futuro da nação precisa. É desses 30 a 40 milhões, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, que estão ficando em casa, que não saíram de casa. É esse povo aí que Deus quer usar. É você que Deus quer usar. Vamos supor que uma parte das caixinhas já esteja corrompida. Pense comigo. Imagine comigo. X caixinhas está corrompida. Essas X caixinhas corrompidas, louvado seja o Senhor, mexidas, como nós tivemos a visão lá no início, no dia D, vocês sabem, essas X caixinhas já estão determinadas para quem é, para quem vai ser tirada a diferença aonde? Nesses 30 a 40 milhões que não foram, que ficaram em casa. Quem está pegando o raciocínio? Quem está pegando o raciocínio? Isto é sério, irmãos. Por que o Senhor me mostrou isso? Para alertar você, para alertar vocês, para você alertar o seu familiar, o seu parente, a sua família. Olha aí, são mais de 47 milhões, né, de pessoas que não foram. Imagina, louvado seja Deus, se
através desse vídeo, desta direção de Deus, você acredita ainda que Deus fala na terra? Você acredita que Deus dá sonho, que Deus dá visão, que Deus dá revelação? Eu acho que pelo menos você cristão, né? Você que é pentecostal, você que é de oração, é de jejum, pelo menos você deve acreditar, né? Pelo menos você deve acreditar. Então Deus está instruindo. Deus está instruindo o que deve ser feito. Irmãos, tem que compartilhar essa live. Tem que compartilhar. Uma direção dessa de Deus, Espírito Santo, mostrando o que tem que fazer, mostrando o que tem que ser feito. Isso tem que espalhar geral. Isso tem que espalhar para geral. Recorta, posta nos canais, recorta, reposta nos canais, manda pra tia, pro tio, pro vô, pra avó, pra mãe, pai, filho, manda pra geral, porque é uma direção que Deus me deu esta manhã. Amém, meus irmãos? Coloca na balança. Se X caixinhas já estão determinadas para onde é que vai o voto, que a gente sabe, a gente viu vídeos aí, o que mais rolou aí é vídeos, quando clicava lá, ó, apertava lá 22, não entrava, né? Não entrava de jeito nenhum. Não foi isso que a gente viu aí em tantos vídeos? Quando apertava lá o número lá do seu candidato, o negócio não entrava. Por quê? Porque aquelas teclas ali, aquela caixinha ali, já estava programada pro candidato X, pro candidato opositor. Amém, meus irmãos? Aos nossos ideais, aquilo que a gente acredita. Se os satanistas, se aqueles que servem os demônios, eles têm um lado, nós cristãos também temos o nosso lado. E o nosso lado não é com a mentira. O nosso lado não é o lado do aborto, não é o lado da opressão, louvado seja o Senhor, do comunismo. Se tem uma religião que o diabo usa e vai usar muito na terra, é o comunismo. Se tem uma religião que é de Satanás, uma delas é o comunismo. E o verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor de Cristo, o verdadeiro servo, ele jamais vai estar do lado da religião de Satanás, do comunismo. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Então a visão que eu tive é essa, hein? Deus está avisando. Depois não diga que o Senhor não avisou. Na visão que eu tive, o candidato lá, que é contra os nossos ideais, que é contra a família, que é contra a liberdade religiosa, é contra tudo aquilo que a gente acredita. Na visão que Deus me deu esta manhã, estava mais ou menos 1 milhão à frente. Isso é sério, isso é grave, mas posso falar para você, é pouco. Glória a Deus. É pouco. O que é 1 milhão? Para mais de 40 milhões que não foi lá cumprir o seu dever de cidadão. Depois não adianta reclamar. Louvado seja o Senhor. Então essa diferença aí, essa grande diferença, vai ser tirada sim, também, dentro desses mais de 40 milhões que não foram cumprir o seu dever de cidadão. E através de você também, que Deus vai usar para fazer muitos enxergar a verdade.